وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, nossa edição de número 87, para falar sobre essa reta final de ano. Sou Gabriel Salato, estou aqui para esse bate-papo com você, nosso ouvinte, para a gente fazer esse esquenta, essa preparação para a grande decisão da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra, uma final de gigantes, porém inédita. Nunca tivemos esse confronto na final da Euro. Por isso eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, para você saber sobre tudo do futebol de seleções, tem conteúdo novo, tem atualizações todo dia lá. Também, se você está ouvindo aqui e não segue a gente, segue aí no Spotify, no YouTube, deixe seu like, sua avaliação, é muito importante para nós. Também deixe seu comentário. Dá para você deixar comentário agora no Spotify e também no YouTube, claro. Tem uma enquete para você participar aqui no Spotify para você falar quem vai ser o campeão, na sua opinião. Também, se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a estruturar e a melhorar cada vez mais o nosso projeto. E se você não pode ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com aquele seu amigo que está na expectativa para a grande decisão da Euro. Bom, amigos, as semifinais foram encerradas e temos a grande final, como eu falei na abertura, uma final inédita entre Espanha e Inglaterra. A Espanha, que é o melhor futebol da Euro, disparado. A gente enfatizou muito isso, né, antes da competição. O Luis de la Fuente, de fato, conhece muito bem o time, tem o conhecimento dos atletas, porque vem desse trabalho de base, vem desse trabalho, né, fortalecido, e isso se comprovou cada vez mais. O jogo contra a França foi um jogo complicado, obviamente, né, a atual vice-campeã do mundo, era a grande favorita antes da bola rolar para o torneio, né, com a bola rolando. A Espanha, vamos dizer assim, roubou esse protagonismo, roubou essa cena, roubou esse papel dos franceses, mas não deixa de ser um jogo menos perigoso, ainda mais já que a França saia na frente do placar com o gol do Colomani. E ali estava num ponto do jogo que a França, né, estava começando a gostar da partida. O começo do jogo foi muito equilibrado, a Espanha tentando criar chances, né, teve a primeira grande oportunidade do jogo com o Fábio Ruiz, que acabou cabeceando para fora, mas logo em seguida veio o gol francês e os franceses começam a gostar da partida, começam a conseguir equilibrar mais o jogo, né? A gente vê que a França começa a ter aquela escavada da partida para conseguir o controle. Aquilo que o Didier Deschamps faz muito bem, né? A França, se a gente for pensar nas grandes atuações, nas grandes conquistas francesas, nunca são aqueles jogos que a França faz vários gols, né, monta em cima do jogo, não. É sempre uma vitória ali de 1-0, né, um placar talvez mais controlado, que a França consegue controlar muito bem o adversário. Esse talvez seja um grande triunfo do Didier Deschamps nessa trajetória aí, que inclui uma final de Euro, um título mundial e outra final da Copa do Mundo. Nunca é, vamos dizer assim, aquele futebol que é intenso demais, né? Acho que a semifinal contra o Marrocos da Copa, para quem lembra, foi mais ou menos assim, obviamente. A França era um time muito melhor que o Marrocos, mas foi aquele jogo que a França conseguiu estabilizar, conseguiu controlar o seu adversário. E parecia que a França ia conseguir fazer esse jogo mais uma vez, ou ia tentar, e vamos dizer assim, que nos primeiros minutos que tentou isso, estava conseguindo ter sucesso. Até que o Lamine Yamal faz aquilo que mudou a cara do jogo, foi aquele golaço, né, uma obra-prima de um moleque que tem aula durante a Eurocopa, 17 anos ele vai completar aí no sábado, então a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 11, ele tem 16 ainda, então 16 anos o cara marca aquele golaço, muita gente já falou sobre ele, né, muita gente já comentou sobre quão precioso é esse jogador do Barcelona, e logo na sequência o Dani Olmo, né, faz uma jogada individual e consegue fazer o segundo gol, ainda tem uma contribuição ali do Koundé, mas a bola acho que ia para a rede, e a Espanha consegue essa virada, esse importante resultado no primeiro tempo, né? E acho que não teve muito mais no jogo, vamos dizer assim, que assustasse a Espanha, né? A França tentou ali fazer uma pressão final, tentou, né, conseguir o empate, né, tentar jogar o jogo para prorrogação mais uma vez, mas não teve aquelas oportunidades, né? Na grande chance que teve, o Mbappé e o Hernandez chutaram para fora. A Espanha conseguiu fechar muito bem, e não é questão que teve um ônibus espanhol, né, que o De La Fuente estacionou um ônibus e segurou o jogo, não. Foi uma Espanha que soube jogar enquanto estava com a vantagem no marcador. A gente teve o Jesus Navas, que substituiu o Carvajal, né, sendo substituído ali para conseguir neutralizar o jogo, e a Espanha, acho que esse é o grande barato da seleção espanhola, é esse leque de oportunidades, esse leque que se abre
quando a seleção tem algum desfalque, quando você fazer uma alteração, não cai o rendimento, porque todo mundo entende o padrão de jogo. O nível da Espanha de atuação é sempre, não vou dizer excelente, mas é sempre no mesmo nível. A gente falou muito disso por conta do jogo contra a Albânia, que a Espanha venceu por 1-0 com o time reserva, e se você pegasse os outros jogos, você achava que era o mesmo time, se você não, vamos dizer assim, não identificasse os jogadores em campo. E acho que a entrada do Dani Olmo, por exemplo, o cara que fez o segundo gol, fez o gol decisivo na semifinal contra a Alemanha nas quartas de final, perdão. Ele é um desses caras, porque o Dani Olmo ele entra no lugar do Pedro, que sai machucado, e o Dani Olmo consegue deixar o patamar ali no meio de campo igual até mesmo melhor. Ou seja, um cara que consegue dar esse destaque, lembrando, o Dani Olmo joga no Leipzig, hein, galera? Então essa desculpa aí de time mal menos não cola. Então vamos parar de inventar desculpa, né, para quando a gente tem situações assim, mas voltando pro foco, o Dani Olmo, ele consegue ter esse brilho jogando, né? Ele consegue manter o nível, e acho que todos os jogadores da Espanha, exceto um ou outro, obviamente, você vai ver uma diferença, por exemplo, do Carvajal para o Jesus Navas, né? Não tem nem como se manter até mesmo pela idade de Jesus Navas, mas mostra uma Espanha que consegue ter o mesmo padrão de jogo, o mesmo nível de jogo, e acho que isso mostrou muito bem contra a França, que foi uma Espanha que nem por isso deixou de atacar, o Yamal quase meteu um golaço no segundo tempo, mas conseguiu fechar muito bem, conseguiu marcar muito bem o Mbappé, conseguiu muito bem fechar os espaços ali, o Mbappé, quando teve uma única chance, acabou chutando para fora. Não vamos dizer assim que a França martelou, teve várias oportunidades de empatar o jogo e não conseguiu. Não foi isso, foi um jogo que a Espanha conseguiu controlar. Aquilo que a gente estava ditando para o rumo da França foi o que a Espanha conseguiu fazer na partida após a virada, conseguiu ser melhor, e acho que com muitos méritos de estar nessa final. Como eu falei, acho que é uma questão, né, geral, né, uma unanimidade que a Espanha tem o melhor futebol dessa Euro, e acho que representa muito o que é o De La Fuente, né, o que era o De La Quem, vai se mostrando um ótimo treinador que leva aí a Espanha para a sua quinta decisão de Euro, né? A Espanha, que tem esse prognóstico de 3 vezes campeã, se vencer, conquista o 4º título, vai ser a primeira seleção campeã 4 vezes da Euro, né? Já que está empatada com a Alemanha com 3, e a Espanha tem um fator aí, portanto, muito interessante, que até agora chegou em 4 finais e só perdeu uma, que foi em 84 para a França. Um retrospecto muito interessante se for pegar no mundo do futebol das seleções. A própria Euro, tirando as seleções que ganharam uma vez, né, quando foi para a final, Holanda, Grécia e Dinamarca, somente a França tem algo parecido, né? A França chegou na final 3 vezes, foi campeão em 2 e perdeu uma justamente em 2016 para Portugal. Então, ou seja, a Espanha consegue esse retrospecto ser muito decisiva, e vamos ver se comprova isso na decisão, né? Que ela mostra uma seleção ser mais forte, porque ela mostrou ser uma seleção mais forte do que a Alemanha, do que a França, e agora vai pegar uma seleção na final, que é a Inglaterra, que agora só mostrou força, né? Mas se a gente for pegar por questão de atuação, a Espanha é muito mais forte. Antes de falar da Inglaterra, vamos falar da França, que eu acho que essa questão que a gente falou do final do jogo foi o que faltou para os Blues, que foi a questão de ter mais ofensividade, conseguir criar mais, né? A França, sendo eliminada, não conseguia criar oportunidades de gol, não teve aquela pressão, não teve aquele abafo, e não teve, como dizer assim, aquele ritmo intenso de jogo da França no ataque. Acho que isso que faltou, né? A França só fez um gol de bola rolando, né, nessa semifinal, que foi o gol do Colomani. Os outros foram de bola parada ou gol contra. Então, mostra aí um pouquinho do que foi essa campanha da França, né? Essa campanha, o tanto quanto aos trancos e barrancos, talvez não mostrando aquele futebol intenso e vistoso, mas que deixou muito a desejar. E por ter ficado do lado mais pesado da chave, foi avançando, e avançando, vamos dizer assim, sem sustos. Tudo bem, pegou uma Bélgica, pegou o Portugal, mas talvez teve o susto contra Portugal, mas não foi aquele jogo muito laicar, né? O Portugal não teve aquelas grandes oportunidades de vencer a partida, mas passou, chegou ali por conta da força dos seus jogadores, mas talvez não tenha sido aquela força de elenco, aquela força que marca essa geração, podemos dizer assim, desde 2016, né? A França perde aquela final para Portugal, sendo a grande favorita, e com boa parte dos jogadores que ainda estão aí, né? O Griezmann sendo um grande nome e tudo mais, mas perde aquela final, e naquela época a gente até apontou isso aqui, que foi uma grande zebra, né? E nada me tira na cabeça que foi uma grande zebra. Em 2018 é campeã mundial, mostrando muito esse futebol, principalmente na fase de mata-mata, né? O jogo contra a Argentina é uma prova disso, aquelas oitavas de final maluca que a França consegue a classificação ali. A França mostra muito da sua força, e na final também contra a Croácia, um jogo que foi maluco, 4-2, mas a França mostrou muito do seu futebol. Na última Euro, também era uma das favoritas, mas acabou caindo numa zebra, né? Perdeu para a Suíça. E na Copa do Mundo também, dá para dizer de certa forma também que a França foi crescendo ao longo da competição, não fez aquela primeira fase perfeita, mas conseguiu chegar ali na decisão, acabou perdendo com a final que foi, né? Contra
a seleção da Argentina num jogo, na melhor final da história da Copa do Mundo. Então, se a seleção que está na melhor final da história da Copa do Mundo não é uma seleção forte, a gente está falando alguma abobrinha. Então, a França tem essa força, é uma seleção que é muito decidida, muito ofensiva, tem o Mbappé, que é um grande nome, mas nessa Eurocopa faltou alguma coisa. Não dá para dizer dessa vez que o Mbappé estava jogando de máscara e a máscara atrapalhou, porque ele foi pro jogo sem máscara, né? Na semifinal, correndo todos os riscos ali, mas se ele jogou sem máscara, porque os médicos liberaram, então só o Mbappé e os médicos franceses sabem que se passou ali naquela questão, mas de fato não conseguiu, vamos dizer assim, ser essa válvula de escape, se bem que a assistência para o gol do Colomani foi do Mbappé. Acho que a França não soube se reorganizar, se reinventar com a virada, e aí acabou pagando o pato de não ter, vamos dizer assim, essa Euro tão sólida, como foi uma Copa do Mundo em 2022, como foi a Copa do Mundo em 2018. O Diego da Champions não conseguiu, vamos dizer assim, solidificar o time, não conseguiu fazer com que o time reagisse, principalmente em situações adversas, que foram poucas nessa Euro, né? A França quase não fica atrás do marcador. Quando toma gol de empate, por exemplo, no jogo contra a Polônia, no jogo que talvez não estava, vamos dizer assim, aquele prisma de, meu Deus do céu, a gente precisa fazer uma coisa para ganhar esse jogo, né? Não estava aquele desespero, tanto que a França passa na segunda colocação do grupo e chega até uma semifinal. Então, tem vários fatores aí que a França conseguiu, não digo se dá bem, mas conseguiu avançar, passar mesmo, talvez não mostrando aquele futebol exuberante que a gente esperava antes da Eurocopa. Bom, falando em exuberância, falando em futebol de qualidade que a gente esperava, a Inglaterra, enfim, entregou alguma coisa nessa Eurocopa. A Inglaterra venceu aí a Holanda por 2-1, né, de virada também, 2 semifinais com resultado de virada, isso chama bastante atenção. E a Inglaterra, principalmente quando empata o jogo, né, a Holanda sai na frente com um belo gol do Xavi Simons, também acho que o Pickford podia ter feito a defesa ali, mas o Xavi Simons acerta um chute muito bom. E o Kane, num pênalti ali que gerou muita dúvida para muita gente. Eu, no começo, eu cheguei a pensar, não existe mais jogo perigoso, né, porque na minha visão aquilo era um jogo perigoso, mas alguém me falou que, como ele atinge de fato o jogador e a bola está em campo ainda, né, a bola tinha acabado de sair do pé do Kane, é falta e é pênalti, vai ter aqui a entrada. O Dumfries é totalmente imprudente, eu concordo. Para mim, houve uma infração ali. Eu só estava na dúvida se devia ser marcado exatamente o pênalti ou o jogo perigoso. A arbitragem disse que era o pênalti, então aconteceu. O Kane foi para a bola e conseguiu marcar e empatar o jogo logo na sequência, assim como no jogo na Suíça. Talvez esse seja um triunfo muito grande da Inglaterra, foi não deixar, vamos dizer assim, quando teve desvantagem nesses jogos, o jogo virar um desespero, como foi contra a Eslováquia, né, que teve que recorrer ao gol salvador do Bellingham de bicicleta. Porque toma o gol da Suíça e consegue um empate ali com o Saka na sequência. Toma o gol contra a Holanda e consegue um empate com o Kane. Mas ao contrário do jogo contra a Suíça, a Inglaterra cresce o jogo. A Inglaterra consegue jogar bola. A Inglaterra consegue se fortalecer na partida e criar oportunidades de gol. A Inglaterra com o Saka fazendo boa atuação, né? Boas atuações na Eurocopa, mas também mais uma boa atuação dele. O Foden aparecendo bastante pro jogo, né? Teve uma oportunidade incrível que o Dumfries tirou em cima da linha. A Inglaterra foi com esse volume pro segundo tempo, né? Esse volume que a gente viu e estava esperando, justamente essa seleção que não estava conseguindo entregar e teve a questão que não fez nenhuma alteração, né? Acho que isso é o que mais surpreende, digamos assim, na minha opinião. A Inglaterra não foi com nenhuma alteração de nome, foi mais questão tática ali e conseguiu se comportar muito bem nessa partida e conseguiu, principalmente no primeiro tempo ali, né? Conseguiu povoar muito bem a área, conseguiu criar oportunidades, conseguiu criar chances de gol e merecia sair com a vitória, merecia a virada já no primeiro tempo. No segundo tempo, a Inglaterra ela pressionava, mas a Holanda, vamos dizer assim, conseguiu conter um pouco mais essa marcação inglesa, conseguiu mostrar muita força defensiva. A Inglaterra não conseguiu criar oportunidade de gol. A Holanda teve até as oportunidades que não viraram gol, né? A Inglaterra faz um gol anulado com o Saka e consegue a virada no trunfo do Southgate. Acredito que, assim como eu, você também criticou o Southgate na hora que ele tirou o Kane e o Foden. Pode falar, cara, não teve uma pessoa que na TV já fala que esse cara tá maluco, o jogo é uma prorrogação, o cara vai tirar o Kane e o Watkins entra e com aquela visão, né? Acho que na Casa TV o Rafa ou o Beltrão falou que ele queria um 9 que ficasse se movimentando, né? Acho que esse foi um ponto assertivo. O Watkins é um cara que não é um atacante 9, mas é um cara que se movimenta e faz gol. E nessa característica que ele buscava um atacante que rondasse a área da Holanda, ele consegue um gol de 9, né? Porque ele recebe a bola do Palmer, que o Palmer que entrou junto com ele, inclusive, gira e faz o gol aí para consagrar o Southgate. Acho que todas as burradas que a Inglaterra passou. E chegou aí, pode ser por camisa, pode ser porque os adversários não se comportaram com fortaleza, né? Foram fracos, né? Nos momentos decisivos, como a Eslováquia, assim como começou a prorrogação, a Suíça nos pênaltis, né? Com a Kanji perdendo o pênalti ali, um dos grandes nomes da Eurocopa perde pênalti, o seu time cai, não tem muito o que fazer. E a Inglaterra conseguiu agora, na hora da verdade, quando pegou uma seleção forte, realmente forte, né?
digamos assim, não desmerecendo Suíça, Eslováquia, enfim, as outras seleções que a Inglaterra pegou na fase de grupos, mas uma seleção que realmente era apostada para chegar na final, que não ia ser nenhuma surpresa se avançasse pela final. A Inglaterra vai lá e consegue jogar o seu melhor futebol. Vai precisar de mais para ganhar da Espanha? Aparentemente sim. A Inglaterra, se a Espanha, né, tem essa força pela Euro que está fazendo, a Inglaterra tem a força do nome, tem a força do elenco, jogadores que são craques internacionais, jogadores que estão no páreo para ser melhor do mundo, Bellingham, jogadores que são promessas da Premier League, como o Palmer, Foden, que é uma realidade, o Saka também é outra realidade, o Kane, né, o artilheiro, já é artilheiro da Eurocopa com 3 gols, então tem aí esses jogadores que se destacam, né, e a gente precisa ver isso com vamos dizer assim, uma concentração junto com o Southgate para que isso flua. Fluiu contra a Holanda, resta saber se isso vai ser o suficiente para fluir contra a Espanha. Então acredito que é um momento aí muito, muito crucial para essa geração inglesa que chega à sua segunda final de Euro consecutiva. Vale lembrar, a Inglaterra nunca tinha chegado na final da Eurocopa, chegou em 2021, teve o trauma que teve, o Saka, vamos dizer assim, tirou isso para longe, né, fazendo principalmente um dos gols ali na disputa contra a Suíça, que ficou muito marcado, ele perdendo a cobrança de pênalti naquela final, e ele consegue se redimir, querendo ou não, e se redime muito bem com a Euro que ele está fazendo. Se o pessoal gosta de provocar ele na Inglaterra, se o pessoal gosta de se mostrar racista, o problema é deles, mas o Saka está fazendo uma grande Euro, para mim, junto com o Rice, é o melhor jogador da Inglaterra ao longo da competição. Vamos ver como vai ser agora, né, se vai vir de fato essa primeira Eurocopa. Seria, não digo injusto, mas, porque no futebol, justiça não entra em campo, mas seria um tanto quanto contraditório, mas mostra a reinvenção, né, que o futebol te dá uma segunda chance. O Bellingham salvou a Inglaterra no jogo contra a Eslováquia da maneira mais improvável possível. Depois o Pickford foi lá e conseguiu, até mesmo o Saka merece o mérito por conseguir empatar aquele jogo ali logo na segunda contra a Suíça. E depois o Southgate, né, ajusta o time e consegue essa virada contra a Holanda. E a Inglaterra chega aí à sua segunda decisão consecutiva, a segunda na história. E a Holanda fica aí, esse quase de novo engasgado na garganta, né? A Holanda que só chegou na final quando foi campeão em 88, e até apresentou muito boas características, principalmente na fase de mata-mata, quando soube se impor contra a Romênia, né? Quando também conseguiu ali bater a seleção da Turquia naquele jogo maluco, onde conseguiu uma virada também, né? Também foi muito importante essa vitória da seleção holandesa, mas nessa semifinal acho que faltou muito, faltou o Gakpo, que era um grande cara que estava puxando o time. Ele não apareceu, vamos dizer assim, com tanta maestria. Tem a questão de arbitragem, acho que a Holanda se prendeu muito, ficou muito nervosa nessa questão de arbitragem. Eu concordo que foi ruim, não digo pelo lance do pênalti, mas outras decisões ali que o árbitro teve um lance ali no final que o Stone claramente afasta a bola e o árbitro dá tiro de meta, né? Não acho que foi roubado, não, mas acho que o árbitro estava muito mal para uma semifinal de Eurocopa, e aí a Holanda deixou isso afetar muito o jogo dela, né? O Van Dijk sendo capitão tomando cartão amarelo, então acho que isso afetou muito o jogo da Holanda, que não conseguiu segurar esse empate, né? Também segurava a vantagem. O Xavi Simons, que estava levando o gol, conseguiu fazer o gol, né? A gente viu o Dumfries muito ativo na partida. A gente viu mais uma vez a aposta do Weghorst ali tentando ser centralizado, enfim, no Malen também, que fez uma boa partida contra a Romênia, principalmente. Fica aí o lamento, né? Acho que a Holanda queria entregar mais, apresentou futebol para entregar mais, mas não soube decidir. Acho que faltou a Holanda aquilo que a gente sempre comenta, né? Que a Holanda, quando chega a hora de decidir, ela dá uma variada, ela não consegue se sustentar, não consegue se estabelecer, e isso não é só essa geração, é um fato da Holanda, né? Infelizmente, desde a época da Marinha Mecânica, tanto que só tem um título, né? Que foi conquistado lá em 1988, e agora fica aí de sinal, de lição para essa geração que apresentou bons valores, sim, apesar, vamos dizer assim, não ter feito uma fase de grupos tão grande, e talvez acho que fica atenção para a Holanda de quando enfrentou os grandes não ter conseguido fazer bons jogos. A partida contra a França, por mais que não perdeu, não foi uma partida excepcional. Foi um 0-0, teve um gol anulado do Xavi Simons, mas não foi aquele jogo de brilhar os olhos, e esse jogo contra a Inglaterra também, né? No mais, teve o jogo contra a Áustria, que talvez foi o grande choque de realidade holandês, conseguiu a vitória contra a Polônia de virada, conseguiu uma classificação tranquila contra a Romênia, conseguiu também uma classificação sofrida contra a Turquia, mas sempre um pouco de alerta aí para os holandeses para seguir esse trabalho. Você precisa, para bater de frente, para conseguir ser campeão, ter uma seleção que consiga bater de frente com essas seleções grandes, consiga se fortalecer e consiga entregar futebol nesses momentos decisivos. Antes de falar da final, vamos passar aqui só pelos nas da quarta de final, porque a gente não teve o nosso podcast entre as oitavas, entre as quartas e a semi. Então, começando por Portugal, que acho que entra naquilo que a gente comentou muito num outro podcast, né, depois da classificação da Eslovênia. O Portugal, que entrou muito nervoso nessa Eurocopa, acho que com essa cabeça de precisar
coroar essa geração. Pô, a gente tá com o time melhor de 2016 e não conseguiu entregar muita coisa, né? Acho que fica uma tristeza justamente por ser o time aí do Cristiano Ronaldo, do Pepe, mas tem uma geração boa vindo aí. O Rafael Leão jogou muito bem a partida contra a França, acho que a gente tem que destacar, porém, né, faltou alguma coisa ali, né? Faltou mais decisivo. Teve muito debate ali no final se o Cristiano Ronaldo merecia ser titular, se o Cristiano Ronaldo não estava atrapalhando o time por justamente o estilo de jogo, né? Porque se você joga com o Cristiano Ronaldo, você precisa levantar a bola na área e tudo mais. Não é aquela discussão do Manchester United se o Cristiano Ronaldo prestava ou não para o time. Isso eu acho que não. Mas é a questão da formação do time que às vezes acabava afetando, né? Pelo estilo de jogo português, e talvez faltou isso, vamos dizer, no jogo contra a França mesmo, né? De você manter o Cristiano Ronaldo ali. Você não pode, se o Cristiano Ronaldo titular, você não pode tirar ele. Tem esse problema, né? Se você coloca o Cristiano Ronaldo ao longo do jogo, é uma coisa. Então, acho que poderia ter sido essa alternativa, mas faltou o Portugal, acho que um pouco mais de calma. Além de, acima de tudo, né? Desconsiderando o Cristiano Ronaldo ou não, faltou calma. Faltou essa paciência e esse nervosismo que não foi tratado. E também fica esse alerta do Roberto Martínez, né? A gente falou que Portugal apresentou o melhor futebol das eliminatórias, isso é um fato. Todos os jogos foram vitórias, foram 10 vitórias ao longo da preparação. Depois, nesse ano, perdeu o primeiro jogo para a Eslovênia, e a gente até na nossa discussão, né, colocou que Portugal ainda não tinha uma vitória grande, por mais que conseguisse essa classificação expressiva, que ninguém conseguiu, com 100% de aproveitamento, não tinha uma vitória grande. Perdeu para a Croácia na preparação, depois vai lá e perde para a Geórgia, não vence a Eslovênia e nada pela França. Eu fico alerta ao Roberto Martínez. Ele tem, vamos dizer assim, ingredientes para trabalhar bem esse time, mas falta aplicar, falta, vamos dizer assim, falta definir. Acho que as eliminatórias, a Liga das Nações, simplesmente podem ser um bom laboratório, até porque são seleções de alto nível, para o Roberto Martínez trabalhar e conseguir fazer Portugal melhor após essa eliminação das quartas de final nessa preparação para a Copa do Mundo de 2026. Passando para a Turquia agora, a Turquia acho que foi a grande surpresa da Euro, porque não vinha dando sinais que conseguiria mostrar um bom futebol a nível do que mostrou. Não era uma expectativa nossa, né? Acho que, e mesmo dos turcos, vamos dizer assim, de jogar a bola, né? De chegar nas quartas de final, se lamentando por uma eliminação com razão, né? A Turquia jogou muito bem, os melhores jogos da Euro foram da Turquia, jogos animados, jogos decisivos. O melhor jogo da fase de grupos, na minha opinião, foi da Turquia contra a Geórgia. O melhor jogo das oitavas foi da Turquia contra a Áustria, e o melhor jogo das quartas foi contra a Holanda, né? Os outros jogos todos foram para prorrogação e pênaltis. Então, a Turquia, ela conseguiu, acho que, mostrar um futebol muito, muito bom. O Arda Güler apareceu com essa novidade que a gente estava totalmente esperando. O Kasserioglu não apareceu tanto assim no time, mas o Güler chamou muito mais responsabilidade. Então, é uma geração que acho que deixa esse brilho, essa esperança para a Copa do Mundo, principalmente para a Turquia voltar à Copa do Mundo. Então, fica essa questão de atenção. Acho que é um time turco muito bem estruturado, que mostrou futebol, né, mostrou qualidade, e não chegou até as quartas por ocasião. Eliminou uma seleção muito forte, no caso a Áustria, que tinha feito os melhores futebol, e estava trabalhando muito bem, fez um jogo bom, foi um jogo muito bom, e podia ter pensado contra a Holanda, que não seria uma blasfêmia contra o jogo, podemos dizer assim, né? Ela fez um jogo muito bom contra a Holanda. Acho que faltou um pouco mais de intensidade, quando o jogo estava ali antes da virada, tudo bem, mas é do jogo, é normal. Mas depois que tomou a virada, teve chances incríveis ali que foram desperdiçadas, e mostra o nível dessa seleção, uma seleção que chega aí para brigar aí nesses níveis de seleções emergentes da Europa, acima do que a gente estava projetando ela antes. Falando também da Alemanha, os donos da casa, que podem ser vistos como uma decepção, porque é só uma seleção da casa, estavam conseguindo ali a vitória até a classificação até o finalzinho da prorrogação, estavam segurando o empate ali até o finalzinho da classificação, onde ninguém mais tinha perna. O Toni Kroos acabou se despedindo do futebol, mas se a gente for ver o processo da Alemanha, né? Eu falei isso aqui várias vezes aqui no podcast, o que era a Alemanha antes dessa Eurocopa, principalmente ao longo do ano passado, e o que a Alemanha se tornou na Eurocopa, né? A gente não tinha nenhuma confiança na Alemanha no passado. E esse ano ela mostrou força e chegou bem. O Nagelsmann conseguiu ajustar o time, talvez não ao ponto de bater de frente com favoritos, mas ao ponto de chegar umas quartas de final sem contestação, que talvez era uma realidade se a gente falasse ano passado, não viria. Então mostrou bons valores, mostrou o Wirtz muito bem na seleção, mostrou também Musiala muito melhor na seleção também. Então é uma seleção que está se construindo. Acho que a Liga das Nações, a Alemanha poder jogar esse próximo semestre em disputa vai ser muito importante para o Nagelsmann ajustar ainda mais o time, porque a Alemanha passou pelo fato de não ter jogado eliminatórias. Fez amistosos de alto nível, perdeu, né? Isso acendeu muita chama no passado, aquela goleada, o Japão nem se fala. Então,
acho que do time que há um ano atrás estava tomando de 4 do Japão para agora, houve uma evolução muito grande. A gente não pode esquecer disso e a gente não pode achar que é um vexame essa eliminação em casa. Fica o peso amargo por cima em casa, teve o lance do Cucurella, mas é um time que está em evolução desde o que foi ano passado e acho que vai conseguir se estabelecer, se fortalecer cada vez mais. A Suíça é uma seleção que também deixa aí bons valores, acho que daí e o Akanji fizeram boa competição. Fica o lamento ali pelos pênaltis, mas pênaltis é aquilo, mas é uma seleção que mostrou, acho que, mais futebol do que aquilo que a gente estava esperando. Mas a gente não pode esquecer que a Suíça é uma seleção que já eliminou a França na última Eurocopa, uma seleção que avançou nas últimas Copas do Mundo para a fase de mata-mata, então é uma seleção que está se ganhando casca, está se estruturando nessa geração, daqui a pouco vai perder Shaqiri, daqui a pouco vai perder Xhaka, mas acho que está sendo mais do que aquele ferrolho que a gente conheceu. Isso já está quase sendo batido, inclusive, você falar isso, né? Se já é batido você falar do ferrolho suíço, já está quase batido você falar que a Suíça não é um ferrolho mais, porque isso é óbvio, é só você assistir uma partida da Suíça. E esse jogo contra a Inglaterra foi isso, né? Acho que fica o peso, o lamento, justamente por isso. A Suíça, ela, obviamente, o primeiro tempo desse jogo foi horrível, mas no segundo tempo a Suíça conseguiu marcar e na prorrogação teve a oportunidade de sair com a vitória, né? Acho que fica esse grande lamento por isso. A Suíça teve grandes oportunidades, teve o Shaqiri quase fazendo um gol olímpico absurdo, mas acho que é uma seleção que a gente não pode dizer a olho, não pode mais ver como surpresa. Acho que é isso. A Suíça já está em um patamar que a gente pode manter um pouco mais de atenção nesse século, uma seleção que está regularmente indo para Copas do Mundo, né? Então, não tem por que a gente ficar olhando com surpresa, como um fator, nossa senhora, a Suíça está indo bem. Não, a Suíça é uma seleção boa e ela está se comprovando isso. Óbvio, não é a seleção top para a gente falar, nossa, vai ganhar Euro, mas é uma seleção para estar ali, nesse nível ali, segundo, terceira prateleira, com certeza do continente europeu, uma seleção, obviamente, que não é legal de você enfrentar na Copa do Mundo. Vídeo Brasil, que nas últimas 2 Copas enfrentou os suíços. Tá certo, pessoal? Agora, para fechar, hora de falar da decisão entre Espanha e Inglaterra, que acontece em Berlim nesse domingo, dia 14, às 4 horas da tarde, transmissão da Globo, da Casa TV, do Sport TV, aonde você quiser assistir, vai estar passando o jogo. Eu espero um jogo muito franco. Eu espero que a gente tenha essa Espanha que apresentou esse melhor futebol, conseguindo envolver mais uma vez seu jogo, conseguindo ali tendo o Yamal, tendo o Nico Williams, ter essas peças para se fortalecer ainda mais na partida, se fortalecer ainda mais na decisão, contra essa Inglaterra que está devendo futebol um pouco, mas que conseguiu projetar e conseguiu mostrar que tem força. Então, para mim, tem muito a ser um jogo muito animado. A gente pode ver umas seleções com mais estratégia, um jogo mais estratégico, mas eu acho que vai ser um jogo muito animado. Não vai ser aquele, sei lá, França e Portugal, né? Até mesmo Espanha e Alemanha. Eu acho que vai ser um jogo mais animado que isso. Porque acho que pelo nível da Espanha, se a Inglaterra não jogar o que ela sabe jogar, a chance da Espanha se aproveitar o que as outras seleções não fizeram até agora com a Inglaterra é muito grande. É muito grande a chance da Espanha aproveitar um jogo ruim da Inglaterra, como vinha acontecendo na Euro, querendo não, com exceção na semifinal, até aqui, e se aproveitar para, com o Yamal, com o Nico Williams, fazer uma grande partida. Então, acho que a Inglaterra vai ter que ser esse comodismo, já conseguiu sair, né, contra a seleção da Holanda, então isso é importante, mas vai ter que ser ainda mais para não dar o jogo para a Espanha, um jogo que a Espanha quer, principalmente ali com a dupla de ataque que eu falei. Então, é um jogo aí para a gente esperar muita coisa. Óbvio, a Espanha, pelo que fez na Euro, chega com um grau de favoritismo, mas óbvio, a gente não pode descartar a Inglaterra pelo nível que tem, pelo trabalho que tem, e pela pressão que há, né, do Football Come Home, né, vamos ver se dessa vez eu vou voltar para casa, porque quando estava na porta da casa, não quis voltar, né? Perdeu nos pênaltis para a Itália. Então, mas vai ser muito curioso essa final, como eu falei, a Espanha tentando ser a maior campeã da Euro, e a Inglaterra tentando seu primeiro título, entrar ali no hall das novatas, no hall da galera que só ganhou uma vez, junto com Grécia, Holanda e Dinamarca. Tá certo, pessoal? Deixa aqui nos comentários qual é o seu palpite, vote na enquete, enfim, participe, faça esse podcast conosco, não faça que esse podcast tenha sido só eu falando aqui por meia hora com você sobre a Eurocopa. Espero que você tenha gostado, lamento ter sido nesse formato, uma pré-final, mas é o jeito que a gente deu, e eu peço para você, para fortalecer a gente, seguir a gente aqui nas redes sociais, @ConteVerde_, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Também a se inscrever aqui onde você está escutando esse podcast, no Spotify, no YouTube, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, como já pedi anteriormente. Se você está escutando no Spotify, vota na enquete aqui embaixo. E se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar e a melhorar cada vez mais. Se não for possível, compartilhe esse podcast com um amigo seu que vai gostar, que está se preparando aí para essa final da Euro. Tá certo? E a gente volta depois da final com um minuto da Euro especialíssimo da decisão. E depois, para passar a régua, chamar o garçom
e fechar a conta desta cobertura da Eurocopa. Então, fica ligado, eu espero por você na próxima. Ponte Verde, os caminhos da Eurocopa e da Copa do Mundo passam por aqui. Até mais!